Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe como se sentir muito bem com a palavra de Deus, a Bíblia. Você sabe como se sentir incrivelmente bem em Cristo Jesus. Se sente confortável agora. Eu vou compartilhar um conteúdo que vai transformar a sua vida. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir. A teologia do apóstolo São Paulo a Filemon, terceira parte de 4. O remetente da carta, Filemon 1:1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. O apóstolo São Paulo se apresenta como autor desta epístola a Filemon. Há evidências externas e internas que comprovam a sua autoria. Embora mencione Timóteo no gesto de fidalguia e consideração, a carta é pessoal. Timóteo não é o autor da carta. Eu fico imaginando. O apóstolo São Paulo escreveu toda a carta a Filemon na primeira pessoa. Timóteo era como um filho para o velho apóstolo. Tornou-se assistente e emissário, viajando com ele e algumas vezes para ele. O apóstolo São Paulo não precisa se apresentar como apóstolo, uma vez que escreve para um filho na fé e colaborador. Bem sabemos que no tempo do apóstolo São Paulo, o nome do remetente era colocado no começo da carta e não no fim, como fazemos hoje. O apóstolo São Paulo escreveu 13 epístolas. Algumas delas foram escritas durante suas viagens e outras ele escreveu da prisão. Algumas cartas foram escritas para resolver problemas existentes nas igrejas, enquanto outras se destinavam a ensinar as doutrinas do glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando sua autoridade apostólica era questionada, Paulo sempre se apresentava como apóstolo. Para seus amigos, Paulo se identificava apenas como servo, doulos, de Jesus Christos. Gostou do resultado? Na carta a Filemon, o apóstolo São Paulo apenas se denomina prisioneiro de Cristo Jesus. É importante enfatizar
que Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está preso a Cristo Jesus por fé e compromisso e preso numa prisão romana por crer em Cristo Jesus e lhe ser fiel. Prisioneiro indica as condições adversas sob as quais ele trabalhava. Levando em conta o propósito da carta, inspirar graça e perdão em Filemon por Onésimo, as circunstâncias deploráveis de Paulo tornam as dificuldades de Filemon como nada. Paulo omite a credencial do seu apostolado propositalmente, uma vez que a finalidade dessa carta é solicitar em nome do amor e não dar ordens. A Bíblia diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Filemon 1:8. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon 1:9. A Bíblia diz: eu acredito. Como poderia então Filemon resistir aos rogos de seu pai espiritual, já velho e encerrado em uma prisão? A frase de Cristo Jesus expressa a quem Paulo pertencia e indica que a sua carta não deveria ser considerada uma carta particular, mas uma mensagem. Isso obrigaria as pessoas que a recebessem a obedecer-lhe. As cadeias a que o apóstolo São Paulo foi atado por causa do Evangelho eram os adornos ou insígnias dessa embaixada que ele desempenhava para Cristo Jesus. Por conseguinte, o apóstolo as menciona com o fim de afirmar sua autoridade, não porque tivesse medo de ser desprezado, mas porque ia defender a causa de um escravo fugitivo, e a parte principal da carta era uma súplica de perdão. Você sabia? Vale destacar que o apóstolo São Paulo não atribuiu sua prisão à perseguição dos judeus ou romanos, nem mesmo à orquestração do diabo. O apóstolo São Paulo entendia que a soberania de Cristo Jesus governa plenamente sua vida. Por isso olhava para a sua prisão como uma agenda divina e não como uma maquinação dos homens ou ação maligna. O apóstolo São Paulo, de fato, era um embaixador em cadeias. Durante algum tempo do seu ministério, ficou preso e teve sua liberdade restringida, mas jamais a palavra de Deus, a Bíblia, esteve algemada. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os destinatários da carta, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, Filemon 1:1, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, Filemon 1:2. Fique de olho.
Na palavra de Deus, a Bíblia, ela é a bússola do cristão. Embora essa carta seja pessoal e particular, não é endereçada exclusivamente a Filemão, mas a irmã Áfia e Arquipo, bem como a igreja que estava na casa de Filemão. A menção de Áfia nessa missiva é importante porque naquela época as mulheres cuidavam dos negócios do lar e era muito importante que ela soubesse o que o apóstolo São Paulo tinha a dizer acerca de Onésimo. É importante destacar que havia uma igreja que se reunia na casa de Filemão. A palavra grega eklésia, igreja, usada aqui, refere-se a um grupo de cristãos que se reuniam na casa de Filemão para adoração, oração, edificação, exortação, comunhão e comemoração da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dali eles saíam para servir a Cristo e testemunhar o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Ao se reunirem na casa de Filemão, os cristãos eram todos um em Cristo, ricos e pobres, homens e mulheres, senhores e servos. Nessa Assembleia dos Santos, Filemão não tinha preeminência alguma sobre o escravo fugitivo Onésimo, aqui agora convertido pelo ministério do apóstolo São Paulo. Fique atento, uma vez que o principal destinatário dessa carta é Filemão, vou destacar alguns aspectos da sua vida. Em primeiro lugar, Filemão era um dono de escravos. Filemão era um gentil procedente de Colossos, cidade do Vale do Ilico, na região da Frígia, na província da Ásia Menor. Filemão era dono de escravos, devia ter uma condição financeira abastada. Em segundo lugar, Filemão era filho na fé do apóstolo São Paulo. Embora Paulo não tenha estado em Colossos, exerceu grande influência sobre toda a Ásia Menor por ocasião de sua terceira viagem missionária. Durante seus 3 anos em Éfeso, capital da província da Ásia Menor, muitas pessoas foram alcançadas pelo glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela região. Dentre eles destaco Filemão. Esse rico senhor de escravos era filho na fé do apóstolo São Paulo. Filemão era um cristão exemplar. Ele tinha fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Filemão 1,5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. E ainda, Filemão tinha amor para com todos os santos. Por isso tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Filemão 1,7. O elogio que o apóstolo São Paulo faz a Filemão inclui de forma breve toda a perfeição de um cristão. Esta consiste de 2 partes: fé em Cristo Jesus e amor ao próximo. A essas 2 coisas se relacionam todos os atos e obrigações de nossa vida: fé em Cristo e amor para com o próximo. Em terceiro
lugar, Filemon era um colaborador do apóstolo São Paulo. Filemon era um colaborador. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo, sinergos, cooperador, era com frequência empregada para indicar seus companheiros na obra do glorioso Evangelho. O amor de Filemon era demonstrado a todos os santos. O próprio apóstolo São Paulo era alvo do seu abnegado amor. Filemon era um bálsamo na vida dos cristãos. Filemon reanimava o coração dos santos. Filemon era um formen hospitaleiro. A Bíblia diz em Filemon 1:22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Não apenas seu coração, coração de Filemon, estava aberto para amar os santos, mas sua casa estava a serviço das pessoas. Em quarto lugar, Filemon era um homem que tinha toda a família comprometida com o glorioso Evangelho de Cristo. O apóstolo São Paulo dirige-se não somente a ele, mas a Áfia, sua mulher, e a Arquipo, seu filho. Áfia era esposa de Filemon. O fato de que essa carta foi endereçada também a uma mulher nos lembra que o cristianismo exalta o gênero feminino. Devido à ausência de Epáfras, preso com Paulo em Roma, a Bíblia diz em Filemon 1:23, saúdo-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Arquipo desempenhava a função de pastor da igreja de Colossos. Toda a família de Filemon estava comprometida e engajada na obra de Deus. Arquipo era um consolado do apóstolo São Paulo, ou seja, uma pessoa engajada nas mesmas lutas e conflitos, que enfrentava os mesmos perigos e buscava os mesmos objetivos. Quero chamar a sua atenção para esta verdade. Em quinto lugar, Filemon era um homem que hospedava a igreja em sua casa. Filemon entregou sua alma a Cristo Jesus e a sua casa para Cristo Jesus. A igreja se reunia em sua casa. As portas do seu lar estavam abertas para outras pessoas conhecerem a Cristo Jesus e serem edificadas na santa palavra de Deus, a Bíblia. Até ao terceiro século, as igrejas não tinham templos e se reuniram nos lares. Na casa de Filemon, os cristãos de Colossos se reuniam para adorar a Deus, orar ao Senhor, estudar a sua palavra e ter comunhão uns com os outros. Dali é que eles saíam para anunciar o glorioso Evangelho de Cristo em Colossos e irradiar a luz por todo o mundo. O próprio apóstolo São Paulo dá testemunho da pujança dessa igreja de Colossos, Colossenses capítulo 1, versículos 3, 4, 5, 6 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós. Colossenses 1:3. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Colossenses 1:4.
por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, Colossenses 1,5, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes, entendestes a graça de Deus na verdade. Colossenses 1,6. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, Colossenses 1,7, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, Colossenses 1,8. Se sente feliz? A Bíblia é a bússola do cristão. Ouça agora a saudação apostólica. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filemon 1,3. Usando seu estilo comum, o apóstolo São Paulo invoca a graça e a paz para Filemon, sua família e a igreja que se reúne em sua casa. Eu continuo imaginando. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado. A graça é a raiz e a paz é o fruto. A graça é a fonte de todas as bênçãos e a paz é a síntese dessas bênçãos concedidas a você como fruto e efeito da graça. A graça é o dom imerecido de Deus. É seu amor redentor demonstrado a pecadores culpados. A paz se refere tanta paz que Cristo fez entre pecadores e Deus por meio de sua morte na cruz, como aquele profundo sentimento de segurança mesmo no meio das turbulências da vida. Não há paz sem a graça, e não há graça desprovida da paz. Como se sente agora? A fonte tanto da graça quanto da paz é o próprio Deus, Pai e Filho. Não produzimos a graça nem a paz. Nós a recebemos tanto do Pai quanto do Filho Cristo. Fique de olho na síntese dessa carta, como segue. Após a saudação, Paulo transita para as ações de graças e a intercessão, nas quais já indica o conteúdo da carta. Agora o bloco principal é estruturado em 4 partes. Recordação de uma boa ação de Filemon, apresentação da condição transformada de Onésimo, retrospecto e nova interpretação do acontecido, pedido a Filemon para que torne a praticar uma boa ação. Então, a carta encerra com uma perspectiva confiante para o futuro, bem como os votos de saudação e benção. Gostou do resultado? Algumas lições de grande importância devem ser extraídas dessa preciosa carta do apóstolo São Paulo a Filemon. Nunca perca uma oportunidade para elogiar sinceramente as pessoas. O apóstolo São Paulo é pródigo no elogio. Era um encorajador e tinha habilidade no trato com as pessoas. Você sabia? Vou evidenciar aqui 3 pontos. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo destaca o relacionamento de Filemon com Deus e com os irmãos.
Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Filemon 1,4. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Filemon 1,5. O apóstolo São Paulo agradece a Deus em oração pelo relacionamento de Filemon com Cristo Jesus e com os santos. Filemon tem fé em Jesus e amor pelos irmãos. Seu relacionamento vertical e horizontal estava correto. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida de uma pessoa e disse isso para ela? Às vezes, você só fala para os irmãos quais são os seus pontos negativos. Você deve ser pródigo no encorajamento, no entusiasmo, gratidão, mudança de olhar. Quando muda o olhar, muda os resultados. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo destaca que a fé que Filemon tinha era demonstrada pelas obras. A Bíblia diz em Filemon 1,6: para que a comunhão da tua fé se torne evidente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Filemon tinha uma fé operante. Sua fé atuava pelo amor. Você pode mostrar sua fé não apenas pela pregação do glorioso Evangelho de Cristo, mas alimentando os famintos, vestindo os nus, confortando os aflitos, libertando os oprimidos. Filemon deveria demonstrar sua fé perdoando ao escravo fugitivo Onésimo. Em terceiro lugar, o apóstolo São Paulo enaltece os efeitos do amor de Filemon na vida das pessoas. Filemon 1,7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo não era daquele tipo de cristão que acha que é perigoso fazer elogios sinceros. Diga para as pessoas que elas são uma bênção. Diga que você tem sido abençoado por intermédio da vida delas. Diga que muitos são consolados por intermédio do ministério delas. A casa de Filemon era um oásis. Sua vida tem sido um refrigério para as pessoas que vivem ao seu redor. Quero saber a sua resposta. Quando as pessoas oram por você, podem fazê-lo com alegria ou sempre com lágrimas. O amor cristão sempre abençoa as pessoas, demonstra gratidão pelos outros, procura o bem dos outros, lida honestamente com eles, leva o fardo dos outros e crê no melhor das outras pessoas. Tudo isso é o amor cristão. Gostou do conteúdo? Nunca você é tão grande como quando é humilde. Nunca você é tão grande como quando é humilde. 2 pontos merecem destaque. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo não se apresenta como apóstolo, mas como prisioneiro de Cristo. Quando o apóstolo São Paulo vai interceder por um escravo, coloca-se no nível dele, em vez de usar sua autoridade de apóstolo. Apresenta-se como prisioneiro de Cristo Jesus e o velho.
quando o apóstolo São Paulo vai defender a causa de alguém que o mundo considerava apenas um objeto do seu dono, chama-o de meu filho, meu próprio coração. Como se sente agora? Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo pede como favor aquilo que poderia ordenar como direito. Filipenses 1:8. Filemon 1:8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Filemon 1:8. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon 1:9. A Bíblia diz, eu acredito, o apóstolo São Paulo não usa a autoridade de apóstolo para impor sua vontade a Filemon, mas faz uma solicitação em nome do amor. Se o apóstolo São Paulo não tivesse ganhado o coração de Filemon, Onésimo poderia ter tido uma recepção gelada. O apóstolo São Paulo prefere apelar em nome do amor do que ordenar. Muitas vezes podemos fechar portas em vez de abri-las quando assumimos uma posição autoritária em vez de uma postura humilde. Nunca perca a oportunidade de ser um pacificador. O apóstolo São Paulo usou fortes argumentos para apelar a Filemon a fim de que recebesse com bom grado a Onésimo de volta em Colossos. O apóstolo São Paulo foi um intercessor, um mediador e um pacificador. Foi um construtor de pontes. Você tem construído pontes ou cavado abismos entre as pessoas. Fique de olho nos argumentos utilizados pelo apóstolo São Paulo. Em primeiro lugar, ele começou com a reputação de Filemon como homem que abençoava as pessoas. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração do santo tem sido reanimado por teu intermédio. Filemon 1:7. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Filemon 1:8. As palavras, pois bem, conectam-se com o fato de que Filemon era um homem que reanimava o coração dos cristãos, dos santos. Agora o apóstolo São Paulo está lhe dando a oportunidade de refrigerar o próprio coração. Filemon tinha sido uma bênção para muitos cristãos. Agora deveria ser para um escravo fugitivo Onésimo que havia se convertido. Em segundo lugar, ele, o apóstolo São Paulo, usou a linguagem do amor em vez da autoridade apostólica para sensibilizar Filemon. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e até agora prisioneiro de Cristo Jesus. Filemon 1:9. O apóstolo São Paulo era apóstolo, idoso, ainda estava preso, mas em vez de ordenar, pede e suplica. O apóstolo São Paulo não usa a sua autoridade, sua condição
nem sua idade para pressionar Filemon. A força da súplica é mais eloquente do que o grito de imposição. A humildade abre mais portas do que a arrogância. A sensibilidade é mais eficaz do que a imposição. Você sabia? Em terceiro lugar, ele, o apóstolo São Paulo, usou o fato da conversão de Onésimo para mover o coração de Filemon. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filemon 1:10. Onésimo era apenas um escravo, ladrão e fugitivo, mas agora convertido a Cristo Jesus e filho de Paulo na fé e na mesma fé do irmão Filemon. Em Cristo Jesus não há escravo nem livre. Isso não significa que, quando uma pessoa é convertida, sua condição social muda ou que suas dívidas não devam mais ser pagas. O argumento do apóstolo São Paulo é que Onésimo tem uma nova posição diante de Deus e do povo de Deus, e Filemon tem de levar isso em consideração. A vida de Onésimo pode ser dividida em 5 partes. Primeiro, na casa de Filemon, sua desonestidade. Segundo, em Roma, uma grande cidade de liberdade sem limites e muitas tentações. Terceiro, sobre a influência da pregação do apóstolo São Paulo, um ouvinte e um convertido. Quarto, na prisão, como ajudante do apóstolo São Paulo. Sua conversão se prova pelo fato de deixar as más companhias, servir a Paulo e estar pronto a voltar ao seu Senhor em Colossos. Quinto, na casa do seu Senhor, novamente, retorno, reconciliação e alegria. Em quarto lugar, o apóstolo São Paulo usou o argumento da mudança da vida de Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Filemon 1:11. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Filemon 1:12. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Filemon 1:13. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Filemon 1:14. Onésimo havia se tornado escravo inútil para o seu senhor Filemon. Além de inútil, ainda furtara seu senhor e fugira, deixando um exemplo negativo para os outros escravos. Porém, o glorioso Evangelho de Cristo Jesus chegou à vida deste escravo e seu coração e sua mente foram transformados. Seu nome significa útil. E agora Onésimo já estava à altura desse nome. Como se sente agora? Agora Onésimo é útil de nome e de caráter. O nome Filemon significa afeiçoado ou aquele que é gentil. Se o escravo que se tornara inútil agora é útil, não deveria o nome do patrão também fazer isso ao seu significado? Onésimo era um nome comum para escravos, achado muitas vezes nas inscrições parcialmente, porque um escravo sem nome receberia esse nome de identificação na esperança de que vivesse à altura do seu nome adotivo no serviço do seu dono. O apóstolo São Paulo poderia ter mantido Onésimo consigo em Roma, mas resolveu devolvê-lo ao seu senhor Filemon como alguém útil. O dever
vem antes do prazer. O apóstolo São Paulo, bem que poderia conservar Onésimo consigo, mas resolveu fazer a coisa certa, mandando-o de volta ao seu Senhor em Colossos. Ser leal a Deus pode às vezes exigir que resolvamos fazer aquilo que não desejamos e pela força da vontade, o que não é nossa inclinação. O Evangelho glorioso de Cristo Jesus transforma as pessoas. Um inútil numa pessoa útil. O glorioso Evangelho de Cristo Jesus transforma um escravo em um irmão. O glorioso Evangelho de Cristo Jesus transforma um ladrão em uma pessoa honesta. O glorioso Evangelho de Cristo Jesus transforma um fugitivo em alguém que volta para pedir perdão. Os escravos frígios tinham a má reputação de serem preguiçosos e imprestáveis. De uma maneira especialmente, Onésimo foi fiel ao seu nome, mas agora é um homem transformado pelo glorioso Evangelho de Cristo e útil. A transformação operada pelo Evangelho em Onésimo lhe dava agora nova inspiração para as antigas tarefas. Sua conversão não o isentou de suas responsabilidades, mas o ajudou a cumprir suas tarefas com uma nova motivação e um novo espírito. Em quinto lugar, ele, o apóstolo São Paulo, usou o argumento da providência divina em Filemon 1:15 e 16, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. A Bíblia diz, eu acredito. O apóstolo São Paulo compreende que as circunstâncias podem estar fora do controle, mas não fora do controle divino, de Deus, de Cristo Jesus. Ele, o apóstolo São Paulo, demonstra isso de duas maneiras eloquentes. Primeiro, ele mesmo não se considerava prisioneiro de Roma ou de César, mas de Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem está no controle de sua vida. Segundo, a fuga de Onésimo estava fora da previsão de Filemon, mas não fora da agenda de Deus. Como cristãos, devemos crer que Deus está no controle das situações e circunstâncias mais difíceis. A fuga de Onésimo não apanhou Deus de surpresa. Deus o levou a Roma para salvá-lo e devolvê-lo como irmão ao seu senhor Filemon. Onésimo foi para Roma como escravo, mas voltou para a casa de Filemon em Colosso como irmão salvo, resgatado, purificado e convertido. Ele partiu como homem desonesto e voltou como homem salvo, honesto, útil. Ele, Onésimo, se ausentou por um tempo e retornou para estar com Filemon o tempo todo e por toda a eternidade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Em sexto lugar, ele, Paulo, usou o argumento de seu profundo afeto por Onésimo. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, meu próprio coração, Filemon 12. Eu te envio de volta em pessoa, quer dizer, meu próprio coração. O apóstolo São Paulo pede que Onésimo seja recebido como se fosse seu filho. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Filemon 1:10.
O apóstolo São Paulo não vê Onésimo como escravo, mas como irmão caríssimo no Senhor. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Filemon 1,16. Receber Onésimo era a mesma coisa que receber o próprio apóstolo São Paulo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Filemon 17. O termo receber significa receber o seu ciclo familiar. Imagine um escravo ser aceito na família de seu senhor. Mais maravilhoso ainda é um pecador perdido ser aceito na família de Deus. Como se sente agora? Você era um fugitivo. Você vivia no pecado, na desobediência. Você vivia nas garras deste mundo. Você era escravo dos seus pecados, escravo de si mesmo. Mas quer mudar, quer ter um novo propósito, quer ter uma nova vida, quer que a sua vida tenha sentido. Só Cristo salva. Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Quer agora entregar sua alma para Cristo e falar assim: Senhor Jesus, eu não aguento mais, salva-me, perdoa-me. Se você fazer isso, Cristo Jesus vai salvar você, vai perdoar você. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado.